Fala pessoal do canal Pintor BR, tudo certo, tudo tranquilo? Já vou pedindo que você deixe seu like, deixe sua inscrição, continue dando aquela forcinha para o canal. Agora no canal também tem a opção aí de se tornar membro do canal, caso você tenha interesse aí em ajudar esse canal, se torne membro. E tem também a opção de ir para o conteúdo do vídeo, vai aparecer lá o joinha, você dá o joinha e ir para o conteúdo aí, nos ajudando aí. Toda ajuda que você disponibilizar o canal será bem-vinda aí e a gente iremos agradecer aí imensamente. Bom, no vídeo de hoje aí, né, a gente vai falar a respeito aí dos fatores, alguns fatores que influenciam diretamente no orçamento da pintura, né? Ou seja, fatores que vão contribuir aí positivamente para que você tenha sucesso aí com os seus orçamentos, para que você tenha retorno financeiro. Afinal de contas, né, o objetivo principal aí do trabalho é um retorno financeiro. Bom, vou começar aí pelo primeiro fator aí, que no meu ponto de vista é um dos fatores aí de grande importância, né? Todos eles são de grande importância, mas esse eu acho que é um fator que vai influenciar diretamente no custo final. Na verdade, todos aqui influenciam, né? Então, esse primeiro aqui eu vou falar da distância. Você leva em conta aí a questão da distância quando você vai realizar um orçamento, quando você vai colocar aí no papel o orçamento, você leva em conta a questão da distância, o deslocamento, o transporte. Eu já fiz deslocamento aí para fazer serviço de pintura a pé, já fiz de ônibus, já fiz de bicicleta. Claro que dependendo do deslocamento, o custo é mínimo, praticamente não tem custo. Mas já teve dias aí de fazer orçamento, fazer aí deslocamento na realização de um serviço que estourou o pneu da bicicleta, travou a bicicleta. Ou então eu tive aí que pagar o ônibus, né? Um custo muito pequeno, mas teve um custo. Mas se você já tem um veículo, uma moto, que é mais econômica, que se você tem um carro, né? Se você tem mais de um veículo, porque você terá que levar aí a sua equipe, o custo da gasolina tem que ser calculado. E eu ainda tenho a dizer aí que você deve colocar aí também, estipular um valor mínimo de manutenção desse veículo. Pelo menos o valor de pneus aí, né? Um valor mínimo, né? Que seja lá, sei lá, eu estipulei R$1.000 aí, né? Eu vou separar R$1.000 de manutenção desse veículo, além do combustível. Porque no transcorrer do transporte da obra, pode ser aí que dê um problema. A gente, trabalhando em obras aí, né? Às vezes o pessoal funde o motor do carro. Claro, eu espero que isso não aconteça com você, mas a gente tem que estar prevenido. Ou um pneu, né? Coisas mais simples, tem que trocar um pneu. Um problema simples que dê ali, que você vai gastar aí, um problema de elétrica, sei lá, qualquer problema aí. É importante ter aí uma reserva, né? Para você trabalhar organizado. Eu sei que nem sempre dá, mas o importante é que você tenha, no orçamento você coloque aí, né? Claro, dependendo do orçamento, né? Dependendo do serviço, não tem como. Serviço muito pequeno, mais um orçamento médio, você deve colocar aí. Então, a questão da distância, que vai envolver o transporte, que vai envolver aí custo com gasolina e um custo mínimo de manutenção do veículo, né? E se você vai utilizar aí mais de um veículo, né? Para transporte de equipe. O segundo fator é a questão do tipo de serviço. Qual que é o tipo de serviço? Qual que é o tipo de acabamento, né? Que tipo de material será utilizado? Tinta acrílica, fosca, tinta acrílica semibrilho, acetinado. Claro, as tintas hoje, né? As tintas de boa qualidade são acrílicas e emborrachadas, mas assim, você vai utilizar a tinta fosca, a tinta acetinada, semibrilho, onde será a aplicação interno, externo, o maior número de superfícies são tetos, paredes, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Tem determinado material, determinado produto que é muito mais fácil a aplicação. Uma tinta fosca é muito mais fácil a aplicação do que uma semibrilho acetinada. O lixamento de uma massa acrílica é muito mais difícil do que o lixamento de uma massa PVA. Ou seja, o tipo de serviço, o tipo de acabamento tem que ser levado em conta, porque isso vai interferir o quê? Na complexidade, no tempo de execução da obra, do serviço, e na complexidade. Quanto mais complexo o serviço, quanto mais se exige técnica e conhecimento, experiência, quanto mais difícil a realização desse serviço, também tem que ter um valor diferenciado, o valor tem que ser diferente. Então, o tipo de serviço. Nesse tipo de serviço também, você tem que avaliar a questão que eu já falei no início, que seria um subitem, né?
Você vai conseguir realizar sozinho? Você vai ter que ter uma equipe ou apenas um ajudante, né? Como que será essa questão do desenvolvimento do trabalho, né? Como que está, eu já falei antes, mas como a situação dos ambientes, como estão as paredes, né? Rodapés, aí tem umidade, terá que resolver problema de umidade, muito mofo, muito descascamento, vários reparos para serem feitos, aí reparo de gesso, tudo isso aí tem que ser levado em conta. A situação, né? Porque essa situação dos ambientes, de paredes e tetos, dos ambientes em geral aí, vão interferir aí na questão do tempo. E quanto mais tempo, maior é o custo. Se você dá um orçamento muito apertado, vai estourar o orçamento e você vai levar tinta, né? Na linguagem comum aí da minha região, né? Quando o pintor leva prejuízo, dizem que ele levou tinta, né? Outra questão importante em relação às equipes, em relação a você mesmo, a questão do custo com a alimentação. E aí, você vai bancar a alimentação da equipe, do ajudante, né? E a sua própria alimentação. Tudo tem um custo. Ainda que você traga de casa, mas tem um custo. É um custo. E se você for comprar, é outro custo, né? É outro custo, um custo maior. Dependendo da situação, do local que você vai prestar esse serviço, tem a questão da legislação trabalhista, tem que ter aí firma aberta, né? Ou pelo menos que o pessoal que trabalha com você pague um MEI. Tem algumas questões trabalhistas aí. E quando você está liderando uma equipe, você é como se fosse um gato aí, um empreiteiro, ainda parece que tem também a obrigação da oferta de alimentação. Não sei se é só o café da manhã ou o almoço também. Eu não trabalho com equipe, no máximo ajudante ou sozinho, né? Mas assim, para quem está iniciando aí, são dicas simples, mas assim, que às vezes acabam passando aí, né? Despercebidos, acaba passando batido. E mesmo para você que já está há muito tempo, tem muita gente aí que está há muito tempo, tem muita experiência e acaba negligenciando esses pontos aqui que eu estou citando aqui. Tudo isso aí tem que ser levado em conta. Se você não levar em conta, no final do trabalho, no final do serviço, você não terá lucro. Eu tinha um amigo que trabalhava na região de Ribeirão Preto, ele pegava muito serviço, só que por não levar em conta essas questões básicas aí, por não colocar no orçamento, fazer um orçamento bem detalhado possível, às vezes no final das contas, no final das obras, ele só tinha pagado o ajudante e bancado os custos. Praticamente não sobrava nada. Sobrava muito pouco. Bom, são coisas simples e diretas, né? Espero que tenha te ajudado. Espero aí que tenha esclarecido suas dúvidas. E que você, nos próximos orçamentos, caso você ainda não tenha feito, se você já faz dessa forma, você está de parabéns, mas caso você ainda não tenha feito, comece a fazer. Comece a pensar aí nesses mínimos detalhes. Parece que pintar uma casa é algo simples, né? Meu cunhado, uma vez, ele nunca tinha trabalhado, foi trabalhar comigo na pintura de um apartamento. Quando ele viu a quantidade de processos que tem que ser realizado aí, que deve ser realizado para fazer uma pintura de qualidade, né? Com o mínimo de qualidade, ele falou, pô, eu pensei que trabalhar na pintura seria só pintar a parede. Era só chegar e pintar. E não é, né? Então, a parte da pintura é só um detalhe. O que tem, a organização, né? A organização que tem antes da pintura, antes da finalização, né? Antes de você entregar aí um imóvel bonitinho, limpinho, tranquilinho ali, né? Tudo certinho para o seu cliente, tem todo um processo. Outra questão que eu não falei, que eu acabei me lembrando, a questão da proteção, né? O ambiente, né? A gente não leva muito em conta isso, mas o ambiente a ser pintado, casas, apartamentos, seja parte externa, interna, seja um muro. Eu já tive situação de fazer pintura que eu tive que proteger até as plantas do jardim. Você tem que fazer isso. Tem que se levar em conta essa complexidade. De repente, a quantidade de mascaramento, né, que seria a proteção, empapelamento que você vai fazer, é muito grande. Bom, os pisos nem se fala, né? Você tem que fazer. Então, tem que colocar isso daí, levar isso aí também, colocar isso aí também no orçamento. E eu vou dizer mais, até a questão da limpeza.
a limpeza final. Eu costumo entregar os meus trabalhos aí extremamente limpos, né? Por que não colocar um valor na limpeza? Ainda que você não coloque ali de forma discriminada, mas na hora de fazer o orçamento, você pode, vamos dizer aí que você cobrou aí, né? Vou jogar aqui R$ 1.000 na limpeza. Você pode diluir esse valor nos outros, você não precisa colocar discriminado, mas dilua esse valor nas outras etapas do trabalho, né? No orçamento como um todo. Eu creio que é importante fazer isso daí para que você tenha seu trabalho valorizado. Primeira coisa é a gente que valoriza o nosso trabalho. A pintura é um trabalho que precisa ser mais valorizado. Claro, tem outro fator também aqui, antes de finalizar o vídeo, a gente vai lembrando, aqui não tem um roteiro bem definido e não tem edição também. Não é que eu estou tirando coisas da minha cabeça, mas para ser o mais natural possível. Vai surgindo aí algumas ideias, né? Em relação a fazer um orçamento mais detalhado possível. A questão do poder aquisitivo também, da região que você está trabalhando. Isso também tem influência nos seus orçamentos, né? Como é o poder aquisitivo aí do seu cliente? Como que é a situação do bairro, né? De repente também você precisa aí dar aí uma adequada, né? Uma ajustada no orçamento. Não é que você vai rebaixar o orçamento totalmente, vai reduzir aí só para pegar, mas vai depender aí também da situação do bairro e às vezes se é próximo da sua residência também, alguns custos você já elimina, como alimentação, às vezes equipe, o transporte você elimina e você ajusta para que fique o mais justo possível e que caiba tanto no bolso do seu cliente e que não te dê prejuízo, pelo menos te dê o sustento, né? Mas assim, eu aconselho que se for para levar prejuízo, é melhor não pegar no serviço. É melhor não fazer aí o orçamento, porque o objetivo não é só realizar o trabalho. O objetivo é ter aí pelo menos um sustento. E de preferência ter o lucro, ter um retorno financeiro aí significativo. Bom, agora eu vou ficando por aqui mesmo, espero que tenha te ajudado. Se inscreva no canal, nos ajude aí com o seu comentário, curta, compartilhe aí. E continue seguindo aí o canal Pintor BR. Se possível, também se torne membro do canal aí. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.